Olá, internauta, muito bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos e está conosco aqui na redação do Jornal Folha do Noroeste, Cleovane Selbach, que é coordenador do IBGE, para falar desse importante censo agropecuário que acontece a partir da semana que vem. Bom dia, Cleovane, seja bem-vinda. Bom dia, Éder. Bom dia a todos os nossos internautas. Cleovane, quantas pessoas estão mobilizadas em torno do censo agropecuário? Eu estive hoje pela manhã num treinamento e vi lá que tem um grupo grande aqui para Frederico. Sim, hoje nós estamos treinando em Frederico Westphalen 20 recenseadores. E temos já treinado uma equipe de 6 entre supervisores e o agente censitário municipal. Essas equipes elas se somam aos mais de 27 mil trabalhadores que vão auxiliar o IBGE a realizar esse censo agropecuário em todo o país. Que equipamentos eles levam, Cleovane, até para as pessoas saberem como serão abordados nessas propriedades rurais? O recenseador ele vai identificado com um colete do IBGE, boné, crachá e o equipamento que é o dispositivo móvel de coleta, que é um equipamento eletrônico, né? Um celular, um smartphone, equipado e preparado para essa função de coleta de dados. Quanto tempo deve durar essa entrevista para quem for entrevistado ou abordado então por um recenseador, Cleovane? O tempo da entrevista ele é muito variável, porque nós temos uma realidade muito diversificada, principalmente na nossa região. O questionário ele vai levantar todas as características dos estabelecimentos agropecuários. Então, num estabelecimento agropecuário que tenha a produção da pecuária, a produção da silvicultura, a produção da agroindústria, a produção vegetal, o questionário vai ser um pouco mais demorado. Em média, a gente estima em torno de 40 minutos a 1 hora, um questionário normal, né? Aí, claro, se a pessoa produzir só um tipo de produto, vai ser mais rápido. Se tiver vários produtos, demora um pouco mais. Qual é a intenção do IBGE ou o que se quer descobrir, Cleovane, com essa pesquisa então que vai a campo na semana que vem aqui na região e em todo o Brasil? O censo agropecuário ele é uma atividade que tem respaldo na Organização das Nações Unidas. Ele tem uma recomendação internacional para sua realização. E ele é o levantamento mais completo que se tem da agricultura e da pecuária de um país. Nosso país tem uma produção muito expressiva, tanto na agricultura quanto na pecuária. Somos os maiores exportadores de uma série de produtos agropecuários e temos uma importância muito grande para suprir as necessidades do mundo todo de alimento e de matéria-prima. E o censo agropecuário vai dar esse retrato de toda essa produção e também daquela produção de subsistência, daquelas famílias que dependem daquela dúzia de ovos, daquelas galinhas, da lavourinha de mandioca, de milho, batata. Então, que elas dependem disso para se alimentar, nós também vamos ter esse perfil. De quantas pessoas dependem da própria produção para viver e o quanto que isso agrega na economia como um todo. O que esses dados ajudam, por exemplo, para o governo federal? Se quer traçar metas ou, enfim, o que se busca com isso? A agropecuária é um importante componente do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, através desse levantamento, será possível calcular com uma maior precisão o que o Brasil produz como um todo. Além disso, vai dar um perfil de quantas pessoas dependem da agropecuária para viver, o que precisa ser investido, aonde que precisa ser feito alguma obra, alguma melhoria, questão de investimentos públicos, questão de linhas de financiamento, qual que é a melhor linha de financiamento, está atendendo o objetivo, não está atendendo, precisa ser revisto, e também da iniciativa privada. Também vai ser muito útil essas informações, desde o planejamento da instalação de uma indústria, a
construção de um depósito ou de um silo, no investimento na produção de novas sementes ou na melhoria genética de um determinado animal, será feito com base na informação onde estão os produtores e o que eles estão precisando. Agora, serão todas as propriedades rurais de Frederico Westphalen ou dos municípios da região, enfim, do país, de quem nos acompanha aqui, serão visitadas no interior ou é por amostragem? Algumas ocorre a entrevista e em outras não? Não, o censo agropecuário é em todos os estabelecimentos, do país inteiro, de todos os municípios. O que acontece é que nós, nesse censo, só vamos levantar informações de estabelecimentos agropecuários. Não vai ser dos domicílios. Então, o recenseador ele vai visitar, vai percorrer o seu setor, vai percorrer o município, levantando as informações dos estabelecimentos agropecuários, de todos eles. Aonde não houver estabelecimento agropecuário, não vai ter questionário nenhum. Quantas pessoas estão mobilizadas, além de vocês dois aqui? No início da live a gente falava que tem uma sala de aula aí em Frederico Westphalen que está treinando todo mundo, né? Cleovane, a gente tem imagens projetando agora aí para o internato que nos acompanha, que é no Instituto Mix, né? Todas essas pessoas vão sair a campo ou algumas ficam na retaguarda compilando os dados ou como é que funciona? Os recenseadores, todos eles vão a campo. Cada um vai ter um setor de trabalho e vai a campo fazer as entrevistas, fazer o levantamento naquele setor. Aí nós temos uma equipe de supervisores que são hoje os instrutores que estão dando os conceitos, explicando como é que funciona o censo para os recenseadores. Eles vão fazer a supervisão e os questionários que forem da coleta que a gente chama especial, né, que são alguns estabelecimentos selecionados que vai ser o supervisor que vai fazer o questionário e também vai ter o questionário feito da coleta descentralizada, que nós chamamos, que é quando o produtor ele não mora naquele município onde ele produz e o recenseador não consegue então responder, fazer o questionário lá e precisa transferir esse questionário para um outro município. Então esse questionário vai vir para o supervisor fazer. E também temos a coleta urbana, que é de responsabilidade dos supervisores junto com os recenseadores, que é aqueles estabelecimentos que estão dentro da cidade e que tem produção agropecuária. Não é o censo aquele demográfico, mas também tem algo então a nível urbano. Sim, nós sabemos, principalmente nos nossos municípios que são menores, que tem bastante produção dentro da área urbana do município. Desde produtores de abelha, né, que tem caixas de abelha espalhadas em vários pontos do município, até hortas para a produção e venda, comercialização da horticultura, temos a criação de alguns animais, produção de algumas lavouras dentro da área urbana. Esses estabelecimentos também serão recenseados. Cleovane, quantos dados dessa pesquisa devem ser conhecidos então aí pela população? Nossa expectativa é que assim que termine o censo agropecuário, em fevereiro de 2018, já se comece a divulgação dos dados. A gente sabe que tem um processo todo para trabalhar esses dados, analisar, verificar as informações, mas com a tecnologia que existe hoje, é possível, assim que terminar o censo, nós já conseguimos algumas informações, algumas sinopses do censo para divulgação. Por ser com essa plataforma digital, é mais rápido? É bem mais rápido. Né? Nós temos o trabalho de fazer censo, né? O IBGE faz censo desde 1940. Foi o primeiro censo que o IBGE fez. Naquela época era totalmente em papel, com um equipamento lá que fazia a contagem dos dados, era feito tudo manual, transporte de papel em cima de cavalo. Com o tempo isso foi evoluindo, o IBGE foi um dos primeiros órgãos e uma das primeiras entidades, contando iniciativa privada também, a ter um computador. O IBGE na década de 60 instalou um dos primeiros computadores no Brasil para a realização do censo de 1960. De lá para cá foi evoluindo, em 2000 nós tivemos o censo ainda em papel, mas já com a entrada digitalizada. Era feito através de um scanner a entrada dos dados, não se precisava mais de digitadores. Em 2007 nós partimos então para o primeiro computador de mão para a coleta dos dados equipado com GPS. 10 anos já então. 10 anos que nós estamos trabalhando agora com censo 100% informatizado, sem questionário em papel. Cleovane, orientações importantes então para as famílias que moram no campo e começam a ser visitadas então a partir da semana que vem, para quem está nos assistindo, como é que esse recenseador
vai se apresentar e como será a abordagem? Enfim, usam identificação, por exemplo? Sim, ele chega com o crachá, identificação, colete, boné, o aparelho de coleta. Ele foi orientado a procurar o produtor, conversar com o produtor, explicar o que ele está fazendo, verificar se naquele endereço se aplica ou não um questionário, se há uma produção agropecuária ou não, faz o questionário e após isso ele pede informações de como percorrer o setor. Então, quais são os vizinhos, quais são as estradas mais próximas, aonde que tem alguma propriedade ou estabelecimento que ele deva recensear. E alguma propriedade, então, pode ficar de fora, visto que, às vezes, nem todo mundo está em casa, acontece uma comunicação ou não? Como funciona? Se não estiver em casa, o recenseador deve registrar o endereço e retornar em outro momento, ou buscar o contato daquele produtor para saber qual a melhor hora, ou ligar e combinar com o produtor um momento para responder o questionário. Não deve ficar nenhum estabelecimento agropecuário de fora. Esses recenseadores que a gente vê agora no vídeo, eles não começaram a treinar essa semana. Faz algum tempo já que estão treinando? Eles receberam um material, quando eles receberam a informação que haviam sido classificados, o IBGE disponibilizou tanto pela internet quanto nos postos um material para a autoinstrução. E nesta semana, então, eles foram reunidos para a instrução presencial com os instrutores. Cleovane, a gente vai chegando ao final da entrevista, mas fica à disposição as informações necessárias, importantes que tu queira destacar. Fique à vontade, por favor. O que eu gostaria de destacar é a importância que todos respondam com a informação mais precisa possível. Esse censo, ele busca informação para os municípios, para os estados, para o país como um todo, e em nenhum momento vai ser divulgada alguma informação individual do produtor. O produtor pode ficar tranquilo quanto a isso. A lei obriga o IBGE a guardar total sigilo daquilo que é informado ao IBGE. Da mesma forma que a lei diz que todos que estão no Brasil devem responder ao censo, quando solicitados. Então, é uma via de mão dupla. De um lado, todos devem responder, mas o IBGE tem a obrigação daquilo que for respondido, guardar em sigilo e usar apenas para totalizar e conseguir os dados totais do município ou do nosso país. Tá certo, então a gente agradece a visita de Cleovane Selba, que é coordenador da agência do IBGE aqui de Frederico Westphalen, e que terá esse trabalho, então, esses licenciadores, não só aqui em Frederico, mas em toda a região. Quantos municípios? São 14 municípios da agência, nós estamos com uma colega contratada que está coordenando uma sub-área em Rodeio Bonito, mas a agência em si, como um todo, são 14 municípios. 14 municípios. Obrigado pela tua presença e pelas informações, Cleovane. Eu agradeço, estamos à disposição. Nós ficamos por aqui, agora são 11 horas e 42 minutos. Obrigado pela companhia e até nossa próxima transmissão. Até mais.